Boa noite, o Rede Alto Tietê News está começando na sua TV. Israel e Hamas estendem trégua por mais um dia. O acordo de última hora aconteceu nesta quinta-feira. Israel informou que recebeu uma lista no último minuto do cessar-fogo daqueles que seriam libertados hoje, permitindo que cancelasse os planos de retomar os combates pela manhã. Até o momento, os militares libertaram 97 reféns. A expectativa agora é que, com menos mulheres e crianças em cativeiro, futuramente aconteça a libertação de homens israelenses e soldados. Nós seguimos acompanhando as atualizações. Criminosos explodem duas agências bancárias em Paraibuna. A ação aconteceu na madrugada desta quinta-feira no centro da cidade. Segundo a polícia, não há feridos. De acordo com informações da secretaria responsável pelo caso, os criminosos estavam em pelo menos 3 carros e fugiram após 30 minutos de explosões. O caso assustou os moradores da região, que registraram os acontecimentos. Isso já faz uma meia hora já. Eles acham que é de verdade, uma simulação não falaram nada. Ó, tiro. Policiais do GAT foram nessa manhã na cidade para investigar a suspeita de haver mais bombas nas agências. As áreas foram isoladas para o trabalho de perícia e até o momento nenhum criminoso foi preso. Suzano recebe doação de 70 revólveres da Prefeitura de Guarulhos. A entrega das armas ocorreu em cerimônia realizada no auditório do Paço Municipal Guarulhense, no bairro do Bom Clima. O prefeito de Guarulhos destacou que a parceria entre as cidades fortalece a segurança em todo o Alto Tietê. Por sua vez, o secretário suzanense enalteceu a cooperação do município de Guarulhos, agradecendo a doação e cumprimentando a GCM da cidade por tudo que tem sido feito para contribuir com os serviços prestados na segurança pública das cidades da região. Além dos armamentos, têm sido compartilhadas diversas orientações, por meio de capacitações, formações e apoio técnico para assegurar a população. E mudando de assunto, olha só, o CIE abre mais de 160 vagas de estágio aqui no Alto Tietê. As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico e superior em Mogi, Suzano e Guararema. Os cursos em destaque são Administração, Contabilidade e Engenharia. Para se candidatar, é preciso enviar o currículo para um e-mail que está aparecendo aqui para você. Para conferir todas as vagas, acesse o nosso portal e não deixe de participar. E no próximo bloco, chuva intensa causa transtorno em cidades do Alto Tietê. E mais, Operação Verão em Mogi começa nesta sexta. Não sai daí não, que já sua Rede Alto Tietê News está de volta. Sabe onde está o trabalho da Alesp? Tá em cada nova lei, em cada melhoria. Tá na fiscalização, tá em nossas vidas. Tá no novo salário do trabalhador. Tá no trem que liga São Paulo a Campinas. Tá em todo lugar, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Assembleia Legislativa tá por todo o estado, criando leis e fazendo uma vida melhor para todos. A Rede Alto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redealtotietetv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Alto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Alto Tietê, a nossa TV. Chuva intensa causa transtornos em cidades do Alto Tietê. Na tarde desta quarta-feira, ruas ficaram alagadas e a água ficou empoçada no saguão do Terminal Central, em Mogi das Cruzes. Por meio de nota, a Prefeitura de Mogi afirmou que os apontamentos já são de conhecimento da Secretaria responsável, que enviou uma técnica na hora da chuva para avaliar os pontos sensíveis, identificar necessidades e avaliar as demandas necessárias para atendimento.
Já em Itaquaquecetuba, no bairro do Rancho Grande, a água subiu rápido e invadiu o mercadinho. Os comerciantes perderam vários produtos que estavam nas prateleiras. As demais cidades da região não relataram nenhum problema. E a Operação Verão em Mogi começa nesta sexta-feira. A ação é voltada ao atendimento a urgências e emergências causadas pelas chuvas e ocorre até o dia 31 de março. Os detalhes do trabalho foram anunciados nesta terça-feira durante entrevista coletiva. Durante o período da Operação Verão, o atendimento a urgências e emergências causadas pelas chuvas são prioridade para toda a estrutura da Prefeitura e órgãos de atendimento. Nos meses de realização da operação, a Defesa Civil da cidade mantém ainda contato contínuo com a Defesa Civil do Estado para o acompanhamento das condições climáticas e para o planejamento de ações a serem desenvolvidas. Além disso, o monitoramento das áreas de risco também é intensificado. Os telefones para urgências e emergências ligadas às chuvas são 199 e 153. Os dois atendem a população 24 horas por dia. E falando em chuva, vamos de previsão do tempo, não é mesmo? Hoje o céu amanheceu ensolarado e com clima quente. Pela tarde as temperaturas se elevaram acompanhadas de chuvas. Vamos ver como fica o clima para sexta-feira. O dia inicia nublado e com clima fresco. Pela tarde as temperaturas tendem a subir. Não temos previsão de chuva. Mínima de 17 graus em Ferraz e máxima de 29 em Poá. Poá realiza a exposição literária Amor pela Leitura. O evento é gratuito e ocorrerá entre os dias 1 e 3 de dezembro na sede da Secretaria Municipal de Turismo, das 2 da tarde até as 8 horas da noite. A exposição visa estimular o interesse pela leitura e promover artistas e novos talentos de Poá e região, contando com a presença de escritores que estarão autografando seus livros. A sede da Secretaria fica localizada na Avenida Vital Brasil, número 90, na Praça da Bíblia. Se programe e não fique de fora. E no próximo bloco tem muita informação sobre os esportes. Fique aí que já já eu tô de volta. Sabe onde está o trabalho da Alesp? Tá na saúde das mulheres, tá na proteção, tá na vida dos autistas, na avaliação. Pra quem tem dívida com o Estado, tá na renegociação, tá no desenvolvimento, tá na inclusão. Tá em todo lugar, a Alesp tá. O trabalho da Assembleia tá em todo lugar. O trabalho da Assembleia Legislativa tá por todo o Estado, criando leis e fazendo uma vida melhor para todos. Oi, eu sou o Lisandro e nós temos um encontro marcado todos os dias aqui na Rede Alto Tietê. O programa Meu Querido Pet traz informações e entretenimento sobre a causa animal. Não deixe de assistir. E a gente já está de volta aqui com o Lucas. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, Manu? Tudo bem. Lucas, a gente está no final do Campeonato Brasileiro, tudo embolado ali no meio de campo, no começo do campo, tudo, né? Pois é. E principalmente também na zona ali do rebaixamento. Exatamente, Manu. Ou seja, esse campeonato vai ser emoção até a última rodada, né? Com certeza promete bastante. E nesse meio de semana, né, Manu, começamos a ter algumas definições, alguns times respirando mais aliviados, outros aí já chegando mais perto ali da zona de classificação de Libertadores, ou até mesmo colocando a mão na taça. Mas vamos começar ali pela terça-feira, que tivemos um jogo importantíssimo. Foi mesmo. Pela briga contra o rebaixamento. Foi entre Corinthians e Vasco, um jogo de 6 gols. Que o Corinthians saiu vitorioso aí depois de vencer o Vasco por 4-2 em São Januário. Então... esse jogo foi muito importante para o Corinthians, que aí deu aquele respiro. Aí deixou o Vasco ali em situação perigosa, né? O Vasco já se complicou. Apesar de ter saído na frente, dominava bem o jogo, o Corinthians empatou. O Vasco retomou a liderança do placar, mas no finalzinho do primeiro tempo, o Corinthians conseguiu empatar na jogada de escanteio. E aí, na segunda etapa, foi bem mais puxada para o lado do Corinthians. O Vasco pouco conseguiu criar, né? Apesar de ter mais a posse da bola em alguns momentos.
Corinthians conseguiu com o gol do Moscardo, né? Revelação do Timão nesse ano. Ele Ficou não tem muito nem feliz, 6 meses no jogo, no time profissional, né? Pôde marcar aí de fora da área esse 3-2. E outro menino da base, o Giovani, marcou o 4º gol do Corinthians para já sacramentar essa vitória, né? Tirar o peso que tinha sobre o Corinthians e aí transferiu esse peso pro lado do Vasco. E quem se deu mal também foi o Santos, né? Exatamente, mano. Já na quarta-feira tivemos aí a sequência da rodada, né? E o Santos, que vinha de uma boa sequência invicta no campeonato, foi superado pelo Fluminense por 3-0 em plena Vila Belmiro. O Santos aí até tentou, mandou as bolas na trave no segundo tempo, mas, né, como já diria a música do Skank, bola na trave, não altera o placar. Não alterou então nada. O Santos não conseguiu diminuir essa vantagem do Flu, acabou sendo derrotado. E aí fica, né, aquela... tá o Santos e o Vasco. Uma situação delicada para o Santos. Na verdade, ali, Santos, Vasco, Bahia estão numa situação ali muito parecida, né? Exatamente. Bahia tá ali, né, o primeiro time da zona de rebaixamento, mas os três estão numa situação equivalente. Exatamente. Agora já, só para a gente atualizar o pessoal, antes de continuar essa matemática ali da zona de baixo, tivemos também o jogo entre Bahia e São Paulo na Arena Fonte Nova. Esse jogo aí, quando tudo se encaminhava para o empate, sem gols, o São Paulo conseguiu vencer aí já aos 52 minutos da segunda etapa. Bem no finalzinho. Algo que prejudicou muito o Bahia, porque com esse ponto ia sair na zona de rebaixamento, né? O Rogério Ceni até na entrevista estava desolado, estava falando que não sabia ainda como que ia pensar no próximo jogo, porque com essa derrota o Bahia fica ali na zona de rebaixamento ainda, tem 41 pontos, está na 17ª colocação. Em cima nós temos o Vasco com 42 e depois em 15º o Santos com 43. Então todas as equipes estão muito perto e apesar dessas situações, o Santos é quem mais pode dar uma respirada aliviada. Então, apesar de precisar vencer os jogos, o Santos pode garantir essa permanência na Série A no próximo final de semana. Porque, como vamos passar daqui a pouquinho, enfrenta o Atlético fora de casa, e aí caso haja uma combinação de resultados do Bahia sendo derrotado, né, não conseguindo somar pontos, na verdade, contra o América Mineiro, e o Vasco sendo derrotado para o Grêmio, é uma combinação que deixa o Santos na Série A. Então essa briga ficaria entre Vasco e Bahia. Mas assim, o Santos começa naquela dependência de resultado de outros times. Exatamente. Na verdade, os três estão dependendo, assim, nesse resultado. 37ª rodada vai ser tensa. Nossa, vai ser muito tensa. Foi importante. O Bahia, o pessoal estava até meio receoso com o São Paulo, pelo fato dele ter goleado ali o Corinthians. Só que aquele jogo do Corinthians e Bahia foi uma vírgula, né, no meio do campeonato, enfim. Realmente foi um apagão do time do Corinthians, né? Já vinha jogando um apagão combinado partidas, com uma eleição que tinha ali. Então, tivemos aí uma série de fatores que combinaram nessa goleada. Mas, Manu, saindo um pouco aí dessa parte de baixo da tabela, tivemos jogo importante que o Palmeiras colocou ali uma mão na taça, né? Palmeiras bateu o América por 4-0 na última quarta-feira também, jogando em casa. Contou ali com o gol do Hendrick, 2 gols do Flaco Lopes, né? Além de um gol contra do zagueiro do América. E pôde aí se desvencilhar desse bolo que está na briga no pilotão da frente, porque agora abriu 3 pontos de vantagem para o vice-líder, que atualmente é o Botafogo. O Botafogo conseguiu fazer um gol nos minutos finais contra o Curitiba. Nossa, cedeu um empate 3 minutos depois. O Flamengo foi derrotado também. Foi uma coisa, o Botafogo não tá bem. Pois é. Ele chegou, ele sentiu o gostinho da vitória minutos depois ali, bem no finalzinho. Tanto que o juiz até apitou o final do jogo logo depois do gol. Tinha ali os acréscimos quando o Tiquinho fez o gol, né? O pessoal que não sabe, teve um pênalti pro Botafogo já nos 50, 51 minutos do segundo tempo, lá no Couto Pereira. E mais tarde, já aos 53 ou 54, o Edu fez o gol do Curitiba. Então é algo que os torcedores demoraram a digerir, né? E o Botafogo, com esse tropeço, apesar de ter ali os mesmos 63 pontos de Atlético Mineiro e Flamengo, tem esse quesito mental, né? Que pesa contra o time. Então, Palmeiras se deu bem nessa rodada na frente. Isso. E tem jogo ainda, né? Exatamente, Manu. Agora fechando essa rodada para os paulistas, temos jogo nesse exato momento, né? Começou às 8h30. Bragantino e Fortaleza vem se enfrentando, né? Em Bragança Paulista. E um jogo aí que pode colocar o Bragantino ainda nesse bolo de quem sonha com o título, apesar de ser uma coisa muito difícil. Mas ou eles vencem e continuam sonhando, ou então
já é mais um time descartado nessa disputa. Então assim que acabar o jornal, você já muda de canal para assistir o Bragantino e o Fortaleza, Exatamente. né? E agora vamos falar então da rodada 37, que é muito importante, né? Exatamente. Então já vamos passar pro pessoal aí esse panorama, essa relação dos jogos que teremos e aí algumas coisas que tem para ser definidas, né? Então no sábado temos Corinthians Internacional às 18 horas na Neoquímica Arena, despedida do Timão do seu estádio nessa temporada e caso vença, pode classificar aí diretamente para a Sul-Americana. Então, vencendo o Inter, já garante essa classificação para a competição internacional. Também no sábado, mais tarde, temos Atlético Mineiro e São Paulo. O jogo acontece em Minas Gerais e pode deixar o Galo ainda sonhando com o título. Já no domingo, temos Palmeiras e Fluminense às 16 horas, jogo que acontece no Allianz Parque. E às 18h30 tem umas duas partidas. O Bragantino enfrentando o Coritiba, né, o Lanterna Coritiba, já rebaixado, e o Atlético Paranaense enfrentando o Santos, também às 18h30. Então vale destacar, mano, que além dessa vaga do Corinthians na Sula, essa possibilidade do Santos ficar na Série A se vencer os jogos e os rivais ali tropeçarem, o Palmeiras também tem a chance de ser campeão brasileiro mais uma vez nesse domingo. Então dependendo dos resultados, gente, não os palmeirenses, calma, dependendo dos resultados dos outros também. Exatamente. Se o Palmeiras temos ganhar, alguns cenários. Se o Palmeiras ganhar a partida, né, tem isso. Os de baixo ali tropeçarem ou empatarem, aí ele já é matematicamente considerado campeão. Exatamente. Mas então depende de algumas situações. Se não acontecer tudo o que se espera, aí vai ser só na última rodada, né? Sim. Por enquanto, o panorama, se o Palmeiras vence a partida, tem que torcer aí para Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo não vencerem, né? Ainda não sabemos se Grêmio e Bragantino estarão ainda nesse bolo, estarão nessa disputa. E caso estiverem, são mais uns aí para o Palmeiras secar também. Então, caso vença a partida e eles não vençam, os rivais não vencem, o Palmeiras pode ser campeão. Caso o Palmeiras empate com o Fluminense, tem que torcer aí por uma derrota dos rivais diretos. De todos os outros times, exatamente. Que estão abaixo. Então, caso o Palmeiras seja derrotado pelo Fluminense, não teremos ainda a definição do título nesta 37ª rodada, porque os outros times podem vencer ali e empatar com o Palmeiras, mas de qualquer forma, caso não vençam, a distância continuaria sendo de 3 pontos. E por isso, seria a definição somente na última rodada. Ou seja, as pessoas vão estar preocupadas com os próprios jogos, os torcedores, e com o jogo do Palmeiras. Exatamente. Bom, vamos sair um pouquinho do futebol e falar do basquete também? Vamos. Então, agora passando, né, para o nosso mundo da bola laranja, não temos notícias boas para a torcida do Mogi Basquete. A equipe foi enfrentar o Cerrado fora de casa e perdeu por 70-62, amargando aí sua 9ª derrota nessa edição do NBB e apenas uma vitória. Então, Mogi em situação complicada, até o momento só com uma vitória nessa edição da competição. Agora vamos sair da bola laranja, como você falou, e vamos falar de vôlei, né? Porque o Pedro Vieira tem recado também pra gente do vôlei na rede. Então, Pedro Vieira, fala pra gente quais são as novidades do nosso Suzano Vôlei. Oi pessoal, o Suzano Vôlei já fez 4 jogos pela Superliga. O último foi contra um dos favoritos ao título, o Campinas. E a gente analisa alguns aspectos da partida para você agora. Nada como um dia após o outro. Vencer não é só importante, mas vencer depois de 2 tropeços seguidos traz aquela confiança de volta. E a vitória sobre o Campinas, um dos grandes times dessa Superliga, por 3-1 na última segunda-feira, foi o fôlego que o Suzano precisava e na hora certa. Vale lembrar que foi uma vitória da superação, um jogo da casa do adversário, que saiu na frente no primeiro set, mas que o Suzano conseguiu igualar e virar. Resultado que dá uma moral grande para a equipe do Alto Tietê, que pegou uma sequência difícil nesse início de competição, jogando contra 3 equipes que brigarão pelo título: Guarulhos, Minas e SESI Bauru. Sem falar no curto espaço de tempo que o time teve para descansar entre os jogos. Mas essa é a Superliga e os treinos têm que ser dosados, equilibrados para que não se perca ritmo de jogo, mas também para que não surjam as indesejadas lesões.
Outra maneira de manter o ritmo é saber que o time tem peças que podem ser acionadas de acordo com cada partida. O maior pontuador da rodada de estreia contra o Guarulhos, o oposto Sabino, passou a ser muito marcado nos jogos seguintes. E aí foi a hora de outro nome aparecer. O grande destaque contra o Campinas foi o ponteiro Iago Dutra, do Suzano, que marcou 19 pontos. Eficiente nos ataques e com muita impulsão em quadra, o ponteiro deu trabalho para o bloqueio adversário, principalmente no terceiro e quarto sets. O Iago levou o troféu Viva Vôlei da partida e ajudou o Suzano a recolocar o time na zona de playoffs, com 5 pontos. E deu mais tranquilidade para o Magu trabalhar os erros que o time precisou corrigir. O próximo jogo é contra o Araguari, antepenúltimo colocado da Superliga. O time do Triângulo Mineiro vem de derrota para o Monte Carmelo por 3-0 e tem apenas 2 pontinhos na classificação. Em tese, é uma grande chance para o Suzano emendar uma sequência de vitórias. Para o técnico Magu, no entanto, a expectativa é de jogo muito difícil. É um jogo extremamente importante, é difícil também, porque é um time que ganhou de Campinas, lá em Araguari. Então, um time jovem, um time de potencial, de garotos, a grande maioria dos jogadores eu conheço, né? Mas a gente não pode, a gente tem que ter cabeça boa, trabalhar bem, trabalhar forte, respeitar o adversário, mas saber que nós temos que buscar uma vitória nesse jogo e que também vai ser outro jogo difícil. Por hoje é só, pessoal, mas você continua com a gente porque o Suzano Vôlei a gente acompanha de pertinho aqui na Rede Alto Tietê. Tchau, tchau. Bom, então o Pedro Vieira já deixou a gente preparado aí para o jogo aí que vai vir de Suzano Vôlei, né? Fica naquele esquenta para a torcida, né? Isso. Olha, depois você tá de volta com todas as atualizações. Acho que vai ter muita coisa boa para alguns, para outros nem tanto, né? Na parte do futebol, do vôlei, do basquete, para atualizar o pessoal, né, Lucas? Com certeza, Manu. Agora, nesse momento Brasileirão, momento de definição, né? Penúltima rodada, rodada 37. Então teremos essas definições, ou quase definições, já para a última rodada que acontece na semana que vem. Segunda-feira você pode vir já falando de algum campeão, então, quem sabe? Pode ser, ou até mesmo de algum rebaixado novamente. Vamos ver, então. Obrigada pela sua participação, viu, Lucas? Eu agradeço, Manu. E a gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. A reapresentação desse jornal você confere sempre às 7h30 da manhã. Lá no nosso portal tem as notícias atualizadas, inclusive os links daqui do jornal. E no Rede Alto Tietê do YouTube, você fica por dentro de toda a programação da TV. Até amanhã. Até.